desses níveis energéticos, pessoal, que aqui nessa tabela eles estão aqui, ó, eles também podem ser, nós podemos tratá-los como números, tá? Então o K representa o nível 1 e vai indo 2, 3, 4, 5, 6, e o nível mais distante, que é o Q, é o 7, tá? Então esse aqui é a mesma coisa que este aqui. Além desses níveis, há o que nós chamamos de subníveis. Os subníveis, na verdade, né, na nossa cabeça é como se ele fosse nível dentro de níveis. Isso é o que está na nossa cabeça. Mas, na verdade mesmo, pessoal, subnível significa a trajetória que os elétrons fazem no entorno do núcleo. Por exemplo, o subnível S, eles são dados por letras, que eu já vou falar para vocês, as 4 principais, né, que estão aqui. O subnível S, essa trajetória ela é circular em torno do núcleo. Já os subníveis P, D e F, a trajetória do elétron ela começa a ficar mais elíptica. E o F é uma trajetória bem elíptica, tá bom? Subníveis são, na verdade, a trajetória do elétron. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que dentro desses subníveis, tá? Que estão lá dentro desses níveis principais, que são esses 7, há uma quantidade máxima de elétrons que podem estar ali. Não é uma quantidade, é uma quantidade finita, tá? De elétrons que podem estar ali. Quantos elétrons podem estar dentro de cada subnível? Aqui nessa tabela. O subnível S suporta no máximo 2 elétrons, no máximo. O subnível P, 6 elétrons. O D, no máximo 10 elétrons. E o subnível F, 14 elétrons. Prof, não pode ter 20 elétrons no subnível F? Não. Prof, pode ter 10 elétrons no subnível F? Pode, tá? Porque essa aqui é a quantidade máxima que cada subnível suporta. Então, você pode ter aquela quantidade máxima ou valores menores do que esse. Então, considerando que esses são os níveis, a quantidade máxima de elétrons em cada um desses subníveis, tá? Volta para essa tabela aqui, e essa tabela está mostrando quantos e quais subníveis estão em cada um desses níveis. Então, olha, na camada K existe apenas o subnível S. Na camada L existe o subnível S e o P. E assim por diante como está nessa tabela, tá? Seguindo bem essa tabela. Então, essa última coluna dessa tabela aqui, o que ela indica? Olha só. Esse número da frente, ele indica o nível. Então, aqui está dizendo que no nível 1, que é o nível K, existe o subnível S, que suporta no máximo 2 elétrons. Então, esse númerozinho de cima é a quantidade máxima presente aqui dentro. Foi, acabou, não tem outro subnível. Subnível L, subnível 2, tá aqui, ó. Subnível 2 nível 2 apresenta o subnível S, que suporta no máximo 2 elétrons. E ainda no nível 2 apresenta o subnível P, que apresenta no máximo 6 elétrons. Então, se eu perguntar para vocês, quantos elétrons suporta o nível L? 6 mais 2, 8. E assim por diante, você vai seguindo o mesmo raciocínio para os demais. Então, olha só o M. O M tem esses 3 subníveis. Então, ó, nível 3 tem o subnível S com no máximo 2 elétrons. Ainda neste nível, o subnível P com 6 elétrons. E ainda, neste nível, tem o subnível D, que cabe no máximo, tá aqui, 10 elétrons. Então, quantos elétrons suportam o nível M no total? 10 mais 6 mais 2. Então, dá 16, 18, tá? E assim por diante. Então, esses dados aqui é muito importante, tá bom? É muito importante vocês saberem essa quantidade máxima que está presente ali. Isso vai ser importante posteriormente para a gente entender ligações químicas. A química, o conhecimento da química no ensino médio, ele é um conhecimento que ele vai
como se fosse a gente estivesse querendo construir algo, tá? Grandioso, e a gente começa da base. E cada tijolinho que a gente vai colocando, ele é fundamental, ele fundamenta todo o restante, tá bom? Então, pessoal, existe o que nós chamamos, né, da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Alguns de vocês podem já ter visto isso no ensino fundamental, tá? E o que é isso? Distribuição eletrônica é como que os elétrons estão distribuídos dentro de um átomo, considerando esses níveis e subníveis. Então, essa aqui é o diagrama de Linus Pauling, tá? Que ele é exatamente o que está aqui nesse slide, considerando quais são os subníveis presentes em cada nível e considerando o número máximo de elétrons em cada um deles, tá? Então, o que tem nesse slide aqui é exatamente isso. E de que forma que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou pegar um elemento químico, tá? O bromo. O bromo, ele tem dentro dele 35 elétrons. Na sua forma neutra, a sua forma inicial, ele tem 35 elétrons. Depois eu vou falar para vocês como é que eu sei disso, para vocês saberem por conta própria também. Mas a princípio é isso, ele tem 35 elétrons. Então tá. Agora eu tenho que distribuir esses 35 elétrons de acordo com esse diagrama aqui de Linus Pauling. Como é que a gente faz isso? A gente sempre vai começar por esse valor aqui de cima, pela camada mais próxima do núcleo. Se o elemento químico, por exemplo, só tem um elétron, que é o caso do hidrogênio, tem elemento químico que só tem um elétron, que é o hidrogênio, o elemento mais simples de todos. Aonde está esse elétron dentro do átomo? Ele está aqui, ó, no nível K, no subnível S. Então, à medida que vai aumentando a quantidade de elétrons, eles não estão distribuídos de qualquer forma lá. Eles primeiro começam a preencher os níveis mais próximos do núcleo, os subníveis desse nível, e depois vai indo adiante. Então, esse diagrama ele nos ensina a distribuir esses elétrons lá dentro do núcleo, tá? A compreender como eles estão distribuídos. Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. O bromo tem 35 elétrons. Então, eu vou começar daqui. Então, eu tenho o nível 1, subnível S. Quantos elétrons cabem ali? 2. Cabem 2 elétrons. Então, começo daqui e vou seguindo a flecha. Chegou no final da flecha, eu vou para a segunda flecha, que está aqui. Segunda flecha, nível 2, subnível S. Quantos elétrons cabem? No máximo 2. Então, 2S2. Continua aqui na flecha, acabou a flecha, eu volto aqui para cima na flecha de baixo. Agora eu vou para essa flecha aqui, começando aqui de cima. O próximo é 2P, cabem 6 elétrons. Continua na mesma flecha, ainda tem alguma coisa aqui, ó. 3S2. Então, eu vou preenchendo, seguindo a flecha. Em seguida, já estou aqui na quarta flecha. Quarta flecha, eu tenho 3P. Quantos cabem? 6. E aqui começa a ter um erro quando a pessoa não segue esse diagrama e ela vai tentando ir no raciocínio dela. Se você tá aqui, você continua para baixo até o final da flecha, né? Então, agora tá no 4S, ó. Então, depois do 3P6, continua 4S2. Terminou a flecha, aí, então, vai para a próxima flecha aqui embaixo. 3D, quantos cabem? 10. Em seguida do 3D, continua na flecha o 4P. 4P, quantos cabem? 6. Mas aqui tá 5. Por quê? Porque eu tenho que completar nessa quantidade de elétrons que eu vou colocando o máximo, né? Até que eu chegue na quantidade de 35, porque tem 35 elétrons lá dentro do bromo. Então, se vocês contarem aqui, até esse 3D10, se vocês contarem esses números aqui de cima, você vai ver que tem 30 elétrons. E por isso,
No próximo, que é o 4p, que suporta 6 no máximo, ali tem apenas 5. E daí completa 5 elétrons. Desculpa, 35 elétrons no total. Aqui existe o exemplo, está o exemplo para o cálcio e para o cobalto, tá? Esse valor que está aqui em cima, pessoal, é a quantidade de elétrons que tem que ser distribuída. Então, para o cálcio são 20. Então, você vai fazer o mesmo raciocínio que eu acabei de mostrar. 1s2, vem para a segunda flecha, 2s2, terceira flecha aqui em cima, 2p6, segue na flecha, 3s2 e vai fazer até completar 20 elétrons. Então, ó, 2 com 2 dá 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Correto? E depois vocês podem fazer esse exemplo aqui do cobalto, para poder treinar o desenvolvimento a utilização deste diagrama, tá? Aqui, pessoal, a última camada, o maior número, porque a gente está falando de camada, é esse número aqui da frente, que é aquela KLMNOPQ, né? Então, a camada 4, olha só, essa é a camada 1, essa é a camada 2, a 3, a camada 4 é a N, né? A última camada que apresente elétrons aqui nessa distribuição, nós chamamos de camada de valência. A camada de valência, então, ela é o último nível de energia contendo elétrons. Então, no caso do bromo, qual que é o último nível de energia que apresenta elétrons? O nível 4, ó. O nível 4. Aqui, a mesma coisa, o nível 4. E no cobalto, quando vocês fizerem, verão também que é o nível 4. Percebe que não é a última coisa que você coloca na sua distribuição, é o maior número. Então, não necessariamente vai estar por último, tá? Então, o maior número significa que ele é o último nível que você colocou elétrons, ou melhor, que há elétrons dentro do átomo, né? E nós chamamos de camada de valência. Fundamental saber isso, por quê, gente? Quando a gente estudar ligações químicas, né, que é logo depois de vocês aprenderem tabela periódica e já terem esse conhecimento que eu estou apresentando aqui agora, as ligações químicas, elas acontecem entre os elétrons dos átomos. Prótons e nêutrons não participam de ligações químicas. Então, todas as substâncias que são formadas, as reações químicas que acontecem, ocorrem lá na eletrosfera do átomo, só na parte mais superficial. Então, há algumas ligações em que sai elétron de um átomo e vai para o outro, há outras em que há um compartilhamento desses elétrons, enfim, há algumas possibilidades que a gente vai ver adiante. Só que existem átomos com 200 e poucos elétrons, ou aqui nesse caso vocês viram 35, 20, 27 elétrons, né? Não são todos esses elétrons que participam das ligações químicas. A maior parte desses elétrons, ela permanece no átomo, mesmo após uma reação química. E os elétrons que participam das ligações são única e exclusivamente os elétrons da camada de valência. Eventualmente alguma outra possibilidade, né? Mas, no geral, os elétrons que estão lá na última camada. Por quê? A última camada não é a que está mais distante do núcleo? Não é aquela que sofre uma atração mais fraca pelo núcleo? Então os elétrons estão mais livres para se movimentar, para sair desse átomo, ir para o outro, para formar uma ligação química, para juntar elementos químicos. Tá bom? Então camada de valência é muito importante, pessoal, para vocês saberem isso.